Ei você, é você mesmo. Gosta dos vídeos do Mochi e tem interesse em apoiar o canal? Comprando qualquer coisa através desse link da Shopee, você já estará ajudando e muito. Ah, mas tem produtos de Sword Art Online? Tem, aproveita. E hoje vamos resumir mais duas histórias secundárias de Sword Art Online. Bom, a primeira se chama Memórias Azuladas. Essa curta side story se passa durante Modas Rosário. A história se passa no mundo virtual de Alpha Online, o Halo, na cidade de Entra, localizada no andar 29 da Nova Encrade. Asuna, em sua forma de fada da água, Undyne, está sentada tranquilamente com Yuki, a espada absoluta e líder dos Cavaleiros Adormecidos, em um café ao ar livre. A paz do momento é subitamente interrompida quando Yuki sussurra para que Asuna não se mova. Instintivamente, Asuna congela, sem entender o motivo. Yuki se levanta com cuidado, se aproxima com passos leves e um olhar sério, completamente diferente do seu comportamento usual, que muitas vezes tende à brincadeira. Enquanto Yuki se aproxima, Asuna começa a sentir uma sensação esquisita subindo pelas costas, algo que se contorcia sob sua omoplata esquerda. O desconforto cresce à medida que a coisa rasteja em sua direção. Quando Yuki finalmente está a apenas 1 metro de distância, ela revela em um sussurro que o que está sobre Asuna é um besouro rinoceronte. O pavor toma conta de Asuna, que salta com um grito, espantando o inseto que voa para longe em direção ao céu. Um enorme besouro azul que zumbiu ao sumir de vista. Cerca de 30 minutos depois, Yuki retorna ao café, desanimada por não ter conseguido capturar o besouro durante sua tentativa de perseguição aérea. As duas retomam a conversa e Yuki materializa um grande pergaminho em cima da mesa, revelando uma lista ilustrada de insetos capturáveis. Ela mostra para Asuna a imagem de um besouro que se parece exatamente com o que acabara de voar, o besouro rinoceronte de cobalto imperial, apelidado carinhosamente por Yuki como Hyper Kobe. Yuki explica que existe uma arena especial naquele andar chamado Duelo de Insetos, onde jogadores podem fazer seus insetos de estimação lutarem uns contra os outros. Sim, essa história faz referência a Pokémon. O Hypercop aparece entre os primeiros da lista, o que indica sua força e raridade. Asuna, surpresa por nunca ter ouvido falar dessa atividade, se sente um pouco culpada por ter atrapalhado a tentativa de captura, mas Yuki a tranquiliza, afirmando que não é culpa dela e que ela mesma não está tão obcecada com isso, mesmo que tenha dado um apelido ao besouro. Diante da hesitação de Yuki, ela então compartilha uma lembrança especial. Os Cavaleiros Adormecidos foram fundados por ela, sua irmã mais velha e uma garota chamada Merida. As três se conheceram em um ambiente de realidade virtual chamado Serena Garden, onde existia uma atividade semelhante de duelo de insetos. A amizade entre elas nasceu a partir da tentativa de capturar um besouro azul chamado Escaravelho Tritão Real. Quando Yuki vê o Hypercob pela primeira vez, foi tomada por uma impressão intensa. Ele se parecia demais com seu antigo inseto de estimação daquele tempo, chamado Roiton. O desejo de capturar o Hypercop nasceu do carinho por essa lembrança. Sensibilizada pela história, Asuna estende a mão e acaricia suavemente o cabelo de Yuki. Depois a encoraja com um tapinha nas costas. Ela propõe que, da próxima vez, organize um plano estratégico para a caçada, usando magia e ferramentas para compensar a velocidade do besouro. Yuki fica empolgada com a ideia e, encarando Asuna com entusiasmo, sugere algo inesperado. Talvez o besouro tenha pousado em Asuna por causa do quanto ela estava azul, entre aspas. Cabelo azul, olhos azuis, roupas azuis e até o suco que bebia era azul. Talvez o Hypercob tenha sido atraído por isso. Com um sorriso travesso, Yuki conclui sua ideia com a proposta de tingirem também a pele de Asuna de azul escuro, para aumentar as chances de atração. Asuna, sem palavras diante da imagem mental absurda de parecer um gigante de gelo de Jotunheim, só consegue acenar com a cabeça.
resignada ao entusiasmo da amiga. A história termina com um ar de leveza, né, e afeto, mesclando um momento cômico com uma memória nostálgica que aprofunda o vínculo entre Asuna e Yuki. Apesar de ser um episódio simples e curto, ele carrega, né, um certo peso emocional, né, que faz a gente relembrar, né, os laços que a Yuki tem com o passado e sua busca por preservar essas conexões através de pequenos gestos. Essa história faz claramente, né, ligações diretas com a história Sister's Prayer, ou Orações das Irmãs, que é uma prequel de Mother's Rosário. E em breve eu também trarei ela aqui no canal. Bom, a próxima história aqui que vamos resumir será uma história do spin-off Gangueia Online, tá? Vai ser uma side story desse spin-off. Edu, manda bala. A história se passa em algum momento após o terceiro Squad Jam, que eu acho que isso aqui é depois da segunda temporada, mas eu não terminei de ver a GGO a segunda temporada ainda. É, irônico, né? Ai, isso aqui tem um grande potencial de ser muito cringe, então vamos lá. Após uma bem-sucedida campanha de caçar monstros, Len e Apito Rui se encontram em um bar na capital de Glowken. O clima entre elas estava bem leve e descontraído, fruto da boa colheita de experiência, itens e créditos acumulados. Enquanto a Len está saboreando um chá gelado, Apito segura uma caneca de cerveja virtual. E a conversa dela gira em torno dos espólios obtidos, onde a Pito sugere que elas vendessem os itens que elas não iam usar. Por exemplo, um rifle G3A4, que nenhuma delas precisava, dividindo igualmente os lucros. Alen concorda e ela aproveita para comentar sobre como os canais espalhados pelos campos de caça não tinham sido um verdadeiro incômodo. Eles eram feitos de concreto e cheios de uma água cristalina, mas as poucas pontes dificultavam a movimentação de uma ponta a outra. Nessa, Alen pergunta uma coisa: será que é possível nadar por entre esses lagos? E aparentemente, sim, mesmo que o contato com a água resultasse em a perda de HP, uma mecânica do jogo que simulava a poluição que rolava no mundo de GGO. Apito confirma que sim, isso era possível, embora recomendasse retirar todo o equipamento antes, já que o uso de armas debaixo d'água só prejudicaria a mobilidade. Isso aqui é referência ao Kirito nadando pelado. Phantom Bullet. Olha uma imagem do Kirito nadando. Com isso, Alen pergunta como que isso era possível, e Apito responde que era simplesmente clicar na função remover todos os equipamentos, o que automaticamente guardaria eles no inventário. A conversa então toma um rumo curioso, ou altamente questionável, onde Apito sugere que Alen trocasse todas as suas roupas para roupa de banho, se referindo ao modo que o avatar fica apenas com as suas roupas íntimas. No caso de um avatar feminino, shorts e sutiã, já que isso funcionaria basicamente como um maiô. Alen fica hesitante quando ela lembra de um episódio envolvendo a sua amiga Fuka, que uma vez pedira que ela vestisse um maiô e tentara tirar fotos dela para vender. Ele vai tomar no cu, olha essas merdas que eu tenho que ler. Apito, se fazendo de inocente, diz que não estava tramando nada, mas a expressão logo começou a vacilar diante do olhar penetrante da Alen que exigia a verdade. Então ela revela que planejava usar Alen como uma isca para um grande monstro aquático que tinha naquela região. E então a história termina não deixando claro se Alen foi nadar ou não. O roteiro está dizendo aqui para eu opinar sobre essa história. Eu acho que toda a minha explicação dela já diz tudo. Eu vou me mamar. Não, com força não. Com força não. Beto, para. Senão eu vou gritar. Não, calma, deixa eu posicionar bem.